Fala aí, meu amigo tricolor, minha amiga tricolor, Rony Altieri, São Paulo Raiz na área, para poder falar um pouquinho com vocês das coisas maravilhosas, principalmente da história, das glórias que vêm do passado do nosso querido tricolor. Como é bom a gente poder relembrar momentos como esse que hoje, com certeza vocês também relembraram. A Band nos deu esse presente, né? Nos deu esse bolo de aniversário da conquista do Campeonato Mundial de 1992, a nossa primeira conquista de Mundial, o São Paulo que tem 3. Só o São Paulo, aqui no Brasil, tem 3. E 3 daquele jeito, né? Barcelona, Milan e Liverpool. Então é 3 caprichado, né? 3 potencializado, 3 crescido. Título que o São Paulo conseguiu lá em Tóquio, nossa querida Tóquio, que virou uma central são paulina da torcida tricolor do Morumbi. Como é muito bom a gente relembrar esses momentos, né, gente? Então, assim, a gente sempre procura, eu acho que o mais importante dessas coisas que a gente assiste é a gente tentar fazer essa ponte, tentar fazer essa conexão com as coisas que aconteceram para as coisas que a gente vive hoje. Sim, os tempos são outros, muita coisa mudou, grande parte do talento dos jogadores acabou encoberta por uma série de fatores, né? Os fatores mais variados. Aí a gente ficaria fazendo aqui um programa de 3 horas para poder falar a respeito disso. Muita coisa mudou, mas muita coisa desse São Paulo de antes a gente perdeu no meio do caminho e precisa recuperar para poder voltar até aquela expressão que o São Paulo tinha. O São Paulo nunca deixou de ser gigante, né? Uma instituição como o São Paulo Futebol Clube não deixa de ser gigante nunca. O problema é você perder a vanguarda, né? O problema é você perder a disputa dos títulos, que faz com que o seu time esteja sempre encorpado, renovando e aumentando a sua torcida. O pessoal pega no meu pé, um monte de gente pega no meu pé, a gente até entende. Ah, Rony, você corneta o time de hoje, você reclama do jogador X, você reclama do jogador Y, você fala do treinador. Gente, é muito difícil para quem viu esse São Paulo Futebol Clube de antes aceitar esse São Paulo Futebol Clube de hoje, né? É isso que eu gostaria que vocês entendessem. Muita gente aqui que está comigo, que está junto da gente aqui no São Paulo Raiz, que é da velha guarda, sabe muito bem o que é isso. O pessoal mais novo, que tem um pouco de dificuldade de entender, e é compreensível, né? Afinal de contas, como eu sempre falo, o que eu falo aqui não passa da minha opinião e da maneira como eu vejo. É apenas uma opinião a respeito, sem ter o menor comprometimento em querer ser o dono da verdade. Claro, também que eu não sou maluco nesse ponto. Aí eu me vesti hoje com a camisa do campeão do mundo, cara, autografada por Toninho Cerezo, Ronaldo Luiz. Vocês viram o gol que o Ronaldo Luiz salvou embaixo da trave no finalzinho do primeiro tempo? Rapaz do céu, ainda hoje a gente engole seco aquele lance. Incrível como a gente consegue se arrepiar em cada lance do São Paulo, aquela jogada, aquela encoberta do Miller, que o jogador do Barcelona também já tirou, quase a bola entrando, a meia-lua do Cafu, a velocidade do Cafu, a intensidade do Cafu, né? A maturidade de Toninho Cerezo, com seus quase 40 anos, passeando no gramado. O Cerezo parecia que estava fazendo aquelas peladas na areia de sábado à tarde na praia, sabe assim, com os amigos, aquela coisa toda. Um futebol intenso, bem jogado, organizado. E uma coisa que é muito legal, olha quem estava do outro lado, gente. Olha o time que nós enfrentamos do outro lado, né? Um time que tinha Koeman, que foi um dos maiores líberos do futebol mundial, jogador titular da seleção holandesa. Um time que tinha Stoichkov, o búlgaro atacante, que fez aquele gol no Zete, pegou o Zete no contrapé, o Zete não conseguiu nem sair, nem ver onde a bola entrou, basicamente, né? Um time que tinha Zubizarreta, que era o goleiro da seleção espanhola, um time que tinha Pepe Guardiola. O pessoal mais novo fala, rapaz, Rony, aquele volante, aquele número 3, distribuindo a bola com facilidade e tal, é o menino Guardiola, que hoje é o careca, o treinador, é ele mesmo, Guardiola, que disse que aprendeu demais naquela partida contra o São Paulo, o time que tinha Mikael Laudrup, um dinamarquês que era terrível. A Dinamarca tinha um timaço no final dos anos 80, no começo dos anos 90, Dinamarca que dava trabalho para todo mundo. Enfim, todos eles dirigidos por Johan Cruyff, para mim um dos 3 maiores jogadores da história do futebol que eu vi jogar. Que eu não vi jogar deve estar entre os 10.
né? Mas Johan Cruyff, que eu vi jogar, entre os 3 maiores jogadores que eu tive a oportunidade de ver. O cara sabia muito. E se for para ser atropelado, que seja por uma Ferrari, né, Cruyff? Como disse logo depois da partida, elogiando o São Paulo Futebol Clube do gigante Tele Santana. Por que gigante Tele Santana? Ah, porque, Rony, você está falando porque ele nos deu um monte de título. Também. Só que o Tele Santana tinha uma propriedade, ele tinha uma particularidade, ele tinha um conteúdo que é mágico no treinador, quando o treinador tem essa capacidade e essa inteligência. O Tele Santana transformava jogadores inicialmente medianos, inicialmente limitados, em grandes jogadores. Grandes jogadores, não craques, é diferente. Em grandes jogadores nas funções táticas que eles tinham dentro de campo, né? O Ronaldo, eu sempre falo isso, quem inventou o Ronaldo de quarto zagueiro no São Paulo foi o Tele. O Ronaldo chegou no São Paulo, um jogador desconhecido que ninguém sabia quem era, para jogar de lateral esquerdo, canhoto que era, um jogador vigoroso, com vontade, canhoto. Chegou para ser lateral esquerdo, o Tele Santana olhou com a sua cabeça, falou, Ronaldo, começou a trabalhar o Ronaldo de quarto zagueiro. E foi esse monstro que você viu nessa final. Não perdeu uma dividida, não perdeu uma bola de cabeça e ainda deu aquela entrada no Stoichkov, que o Stoichkov sumiu do jogo. Não jogou mais. O Ronaldo que depois vira Ronaldão, super campeão no São Paulo e chega até uma Copa do Mundo em 94. Olha o trabalho do Tele Santana. Cafu passou por 8, 10 peneiras em tudo quanto é clube quando era moleque. Acabou ficando no São Paulo. Quem transformou o Cafu no grande Cafu, isso o Cafu fala até hoje, não sou eu que estou falando. Tele Santana. Aquele homem versátil, aquele cara veloz, aquele cara que vai para cima, que não tem medo do drible. Hoje em dia o jogador recebe a bola, ele olha o marcador, ele devolve para o zagueiro, ele devolve para o goleiro. Eu nunca vi isso, o Cafu. Vocês viram o Cafu atrasar ou devolver uma bola que fosse? Né? O Cafu pega a bola e olha para frente, dá meia lua, vai. Ah, mas é o Cafu, é verdade. Mas por quê? Porque ele foi potencializado pelo mestre Tele Santana. O mestre Tele Santana enxergou no Cafu esse potencial para ser um grande jogador. Pintado, pegue outro exemplo, Pintado, com todas as suas limitações, um volante impecável no papel de volante, como ele fez nessa final, nessa partida, e por aí vai. Ronaldo Luiz, um cara simples, que tinha vindo junto com o Palhinha do América Mineiro, ninguém conhecia o Ronaldo Luiz, se tornou o lateral esquerdo campeão do mundo no São Paulo, autografou minha camisa também, conversei com o Ronaldo Luiz, meu Deus do céu, que alegria, que felicidade poder reencontrar, né, esses jogadores magistrais que ficaram registrados na história do São Paulo Futebol Clube, naquela festa que o Marcos Bonechini organizou lá no Morumbi no finalzinho de ano. Aí hoje a Band nos presenteia, né, com esse momento fantástico, com esse momento maravilhoso. Então, assim, existem muitas lições, existem muitas coisas que a gente tem a obrigação de fazer o exercício quando olha essas partidas, né? Esse momento de isolamento, ele tem sido muito propício para isso. A gente tem assistido aí jogos antigos do São Paulo, final de Libertadores, Campeonato Brasileiro, o Tri do Muricy. A gente tem visto uma série de partidas do nosso São Paulo e a gente via isso. De que maneira essa camisa se impunha, a tal camisa que entorta o varal, de que forma essa camisa chegava em campo e assustava o adversário. Só a camisa. E ainda por cima, os caras que a vestiam, né, que aí davam uma potência gigante para essa instituição chamada São Paulo, era a vitória na certa. Como eu sempre falo, a gente ia para o Morumbi nessa época discutindo quanto ia ser o jogo, porque a vitória já estava sempre garantida, era assim que acontecia com o São Paulo. Então você pega um time que tinha jogadores que batalhavam, os carregadores de piano, potencializados pelo mestre Tele Santana, e juntava os craques. Zete, Raí, que também começou pequenininho no São Paulo de Tele e foi crescendo para se transformar nesse monstro que a gente viu hoje. O próprio Miller, né, um destaque técnico, um primor técnico, destruiu a partida. O Miller, essa partida aí contra o Barcelona, o Miller simplesmente destruiu. Então você pega jogadores, Cerezo, cara, como eu falei há pouco, quase 40 anos de idade, desfilando e passeando em campo e jogando com uma maestria, com uma personalidade maravilhosa. O que falta ao São Paulo de hoje, gente, é essa personalidade, esse conteúdo campeão, essa vontade de entrar para a história do clube, né?
Essa coisa de você vestir uma camisa, é claro, você é profissional, você recebe por isso, mas quando você veste essa camisa, você fala, cara, eu estou jogando no São Paulo Futebol Clube, meu amigo. O time que é tricampeão do mundo, meu amigo. O time que teve os maiores lendas do futebol mundial, brasileiros ou não, vestindo essa camisa. Então assim, isso daí tem que encorpar o cara, isso tem que gerar personalidade, isso tem que dar força, isso tem que dar apoio. Ah, o jogador está sem controle, eu escutei, o Pablo está sem confiança, o Pato está sem confiança. Gente, se esses caras não têm confiança ganhando o que eles ganham, vestindo a camisa que eles vestem, quem é que vai ter confiança? O cara tem que ele já tem que vir carregado de confiança, porque isso é personalidade, isso é vontade, isso é perfil, né? Isso é honrar uma camisa, a camisa mais gloriosa do futebol brasileiro. Então, quando a gente faz essa transição, ela tem que servir para isso. Eu, quando olho a partida lá atrás, eu não fico olhando, como era legal, como era bom, hoje essa porcaria mesmo. Não, não é assim não. Se eu não exigir, se eu não criticar, se eu não implorar, não, mas se eu não pedir, se eu não cobrar, de alguma maneira os caras encostam, meu filho. Já tem gente falando que mas vai voltar o futebol, quando voltar vai ser difícil, né, Rony? Os jogadores, coitados, já estão arrumando desculpa para jogador. Na verdade, eu resumo ao São Paulo, meu querido e amado São Paulo, é o seguinte, foi o que eu vi hoje à tarde. Aquilo é São Paulo Futebol Clube. Aquele é o resgate da São Paulinidade que a gente parece que perdeu há um tempo atrás e que não consegue retomar e não consegue garantir que volte, né? Aquilo era Tele Santana dando ordem e comandando, aquele era Toninho Cerezo voando em campo, era Raí com personalidade fazendo gol de barriga e fazendo gol de falta, maravilhoso, uma cobrança maravilhosa. O Zete ainda brincando na reunião que o Marcos Bonechini, lá na homenagem que o Marcos Bonechini organizou pros campeões de 92, o Zete falou, a gente treinou umas 2.000 vezes essa falta, nenhuma vez ela entrou, uma vez bateu na trave a bola, deixou para entrar na final, no jogo contra o Barcelona. Gente, isso se chama competência. E o São Paulo tem história de competência, tem história de conteúdo e tem história de conquista. Que o São Paulo se espelhe em partidas como essa, que os jogadores se espelhem, que o Diniz se espelhe, né? A gente sabe que é querer potencializar demais, mas eles têm que se espelhar, eles têm que se orgulhar de estar vestindo a camisa do nosso querido São Paulo Futebol Clube. Como é bom ver esses momentos. O que a gente faz desses momentos, tenta transportar e sempre torcer e exigir para que a gente retome esses tempos de glória. Legal, pessoal? Muito bom falar com vocês. Passem lá também, deixem seu comentário. Eu sei que essa época está mais difícil para todo mundo, mas é sempre bom ter o contato de vocês. Espero que todos estejam bem e se cuidem, tá, gente? Para que logo tudo isso acabe e a gente volte à normalidade do nosso futebol. Legal, pessoal? Um grande abraço e avante, tu és forte, tu és grande, São Paulo Futebol Clube. Rony Altieri, São Paulo Raiz na área. Valeu, gente!